Olá! Neste vídeo vou abordar as interações entre corpos e a sua influência no movimento dos mesmos. Assim, uma força F pode ser definida como uma interação entre dois corpos, exercida por contacto ou à distância, porque a força exercida sobre um corpo é devida à ação de outro corpo. É uma grandeza vetorial, chamando-se ao seu módulo intensidade. O seu ponto de aplicação é o centro de massa do corpo, se este puder ser reduzido a uma única partícula. A sua unidade SI é o Newton e pode ser medida com um dinamómetro. Existem 4 tipos de interações fundamentais na natureza. A primeira é a força gravítica, que atua sobre todas as partículas existentes no universo, exercendo-se à distância. É a mais fraca das 4 interações, mas é bastante intensa quando a massa dos corpos celestes é grande, como é o caso dos planetas, sendo a sua intensidade relativa igual a 10 elevado a menos 40. O seu alcance é infinito, ou seja, o efeito faz-se sentir mesmo que a distâncias muito grandes. As forças magnéticas que atuam à distância são causadas por ímãs, em que cada um tem um polo norte e um polo sul, podendo ser de atração entre polos diferentes ou repulsão entre polos iguais. Por outro lado, as forças elétricas exercem-se também à distância e têm origem nas cargas elétricas existentes nos materiais, as cargas dos prótons e eletrões. Estas forças são atrativas entre cargas de sinais opostos e repulsivas entre cargas de igual sinal. De facto, a segunda interação fundamental é a força eletromagnética, uma combinação das forças elétrica e magnética, à escala macro e microscópica, que atua sobre partículas carregadas, podendo ser, como já referido anteriormente, de atração ou repulsão. Tem também alcance infinito e é mais forte do que a força gravítica, sendo a sua intensidade relativa igual a 10 elevado a menos 2. A terceira interação fundamental na natureza é a força nuclear forte, a mais intensa das 4, tendo uma intensidade relativa de 1. Esta atua à escala do núcleo atómico, sendo responsável pela existência do núcleo, dando estabilidade ao mesmo. A força entre prótons e neutrões é originada pela interação entre os quarks que os constituem. Esta força só atua à escala do núcleo atómico e, como tal, o seu alcance é igual a 10 elevado a menos 15 metros, e a sua intensidade é desprezável para distâncias superiores a este alcance. A quarta e última interação é a força nuclear fraca, a que tem menor alcance, de 10 elevado a menos 16 metros. Atua apenas à escala dos constituintes do núcleo atómico, sendo menos intensa do que a força nuclear forte, pois tem apenas uma intensidade relativa de 10 elevado a menos 5, que também se torna desprezável para distâncias superiores ao seu alcance. A força resultante, designada por Fr, é igual à soma das forças exercidas num determinado corpo. Podemos decompor a força resultante F, neste caso, em duas componentes. Uma na direção da velocidade, Fx, e outra na direção perpendicular, Fy, tendo cada componente um efeito diferente. A componente com a direção da velocidade, Fx, faz variar o módulo da velocidade. Isto é, se Fx tiver o sentido da velocidade, o seu módulo aumenta. Já se tiver o sentido oposto ao da velocidade, o módulo da velocidade diminui. Por outro lado, a componente com direção perpendicular à velocidade, Fy, faz variar a direção da mesma. Devemos ter em atenção que, se só existir a componente Fx, ou seja, se a força resultante tiver a direção da velocidade inicial, apenas o módulo da velocidade varia e não a sua direção. Estas figuras representam precisamente a situação em que a força resultante e a velocidade têm a mesma direção. Na subida, Fr e V têm sentidos opostos e, por isso, o corpo move-se com um movimento retilíneo retardado. Na descida, Fr e V têm o mesmo sentido, logo, o corpo move-se com um movimento retilíneo acelerado. Se a força resultante for em cada ponto da trajetória perpendicular à velocidade, só existe Fy. Logo, a velocidade varia apenas em direção e não em módulo, e o corpo tem um movimento circular uniforme. Isto pode ver-se neste exemplo. Aqui encontra-se representado o caso mais geral, isto é, quando Fr e V têm diferentes direções e não são perpendiculares, e por isso o corpo move-se com um movimento curvilíneo.
sendo o módulo e a direção da velocidade alterados. Tal acontece, por exemplo, no lançamento oblíquo de um corpo. Falando agora da lei da gravitação universal. Segundo Newton, dois corpos quaisquer de massas m1 e m2, cujos centros de massa estão à distância r, são atraídos por forças de igual intensidade, Fg e Fg', as chamadas forças gravíticas ou gravitacionais, associadas às massas dos corpos. Assim, a lei da gravitação universal enuncia que a intensidade de Fg é dada em newtons por g vezes m1 vezes m2 sobre r², em que g é a constante da gravitação universal e igual a 6,67 vezes 10 levantado a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado, em qualquer local do universo. A força gravítica entre corpos comuns é desprezável, uma vez que a constante da gravitação é muito pequena. Por isso, não vemos os corpos a atraírem-se. No entanto, quando a massa de pelo menos um dos corpos é muito grande, a força gravítica passa a ser significativa. É o caso da força gravítica exercida pela Terra sobre um corpo, à sua superfície ou perto dela. A esta força chamamos peso. Também as forças gravíticas entre planetas e satélites, ou entre galáxias, são bastante significativas, apesar da distância poder ser muito grande. Passando para a terceira lei de Newton. Esta afirma que se um corpo exerce uma força sobre outro, este também exerce sobre o primeiro uma força de igual direção e intensidade, mas sentido oposto. O conjunto destas duas forças designa-se por par-ação-reação. Esta lei aplica-se a todas as interações, sejam elas por contacto ou à distância. Podemos caracterizar as forças do par-ação-reação que resultam de uma mesma interação. Estas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, e têm a mesma intensidade, mesmo que as massas dos corpos sejam diferentes. Estão aplicadas em corpos diferentes, logo os seus efeitos nunca se anulam. Podemos chamar a ação a uma das forças e a reação à outra, ou vice-versa. Devemos ter em atenção o caso de um corpo pousado sobre uma superfície, em que sobre este atua o peso P e a força normal N, uma vez que estes, apesar de terem a mesma intensidade, não formam um par-ação-reação, pois são aplicados no mesmo corpo e resultam de uma interação diferente. Em seguida, a segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, relaciona a força e a aceleração por ela produzida da seguinte forma: Fr igual a ma, em que m é a massa do corpo. Desta forma, Fr tem o sentido da aceleração. Os módulos da força resultante, Fr, e da aceleração a, são diretamente proporcionais, sendo a massa m a constante de proporcionalidade. O gráfico da resultante das forças, em função da aceleração, é uma reta, que passa na origem com declive positivo e igual à massa. Desta lei, podemos concluir que quanto maior o módulo da força resultante, aplicada a um corpo, maior será o módulo da aceleração do mesmo. Se a resultante das forças for constante, a aceleração é constante e o corpo apresenta um movimento uniformemente variado. Se a mesma resultante de forças for aplicada a corpos de massas diferentes, esta provocará menor aceleração no corpo com maior massa. Por isso, vemos que o corpo de maior massa resiste mais à variação de velocidade. Esta propriedade chama-se inércia, que é tanto maior quanto maior for a massa do corpo. No caso da queda livre de um corpo, perto da Terra, a força resultante é igual ao peso, e a aceleração igual à aceleração gravítica. Logo, Fr igual a ma é equivalente a P igual a mg. Assim, quanto maior for a massa de um corpo, maior será o seu peso. Para determinarmos o valor de g num ponto qualquer da Terra ou à sua volta, igualamos Fg igual a mg igual à constante da gravitação universal vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo sobre r². Logo, a aceleração gravítica é igual à constante da gravitação universal vezes a massa da Terra sobre r², dependendo apenas da distância ao centro da Terra, que é igual ao raio da mesma se o corpo estiver à sua superfície. Por fim, a primeira lei de Newton enuncia que se a força resultante num corpo for nula, o corpo manterá a sua velocidade, isto é, se estiver em repouso, permanecerá em repouso, se estiver em movimento, permanecerá em movimento com velocidade constante, ou seja,
com movimento retilíneo uniforme. Esta lei também pode ter o nome de lei da inércia, pois demonstra que um corpo tende a manter a sua velocidade se a força resultante for nula. E ficamos por aqui neste episódio. Visita o nosso Patreon para teres acesso a muitos mais vídeos destes. Até já!